Empreendedorismo, saúde, carreira, maternidade, beleza, família. Tudo do universo feminino agora no Mulheres, na Paiquerê 91,7 com Cris Magalhães. Boa tarde, Londrina e toda a região. Está no ar a 60ª edição do programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Comigo, Cris Magalhães. Aqui, o protagonismo feminino tem espaço. Hoje, nós temos o prazer de receber uma mulher que vem transformando a vida de outras mulheres por meio do autoconhecimento e do desenvolvimento emocional. Ela é formada em pedagogia, pós-graduada em neurociência e psicologia positiva, graduanda em psicologia e analista de perfil comportamental. Ela se dedica a guiar mulheres no resgate da sua própria essência. E ela se apresenta também como a professora das emoções. E com toda razão. E o nosso bate-papo de hoje é libertando a mente, curando as emoções e resgatando a essência. Seja muito bem-vinda, Michele. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Bom, até assim, falando sobre libertar a mente, curar essas emoções, esse tema vem muito ao encontro daquilo que eu mesma estou buscando nessa minha fase de vida e tenho falado com tantas mulheres sobre isso, sobre o nosso resgate da nossa essência, de compreender a fase que a gente está vivendo. E quem for nas minhas redes sociais vai ver que eu postei recentemente até fiz um post sobre recomeçar. Mas como é importante nós recomeçarmos a vida com um outro olhar, para entender aonde foi que nós nos perdemos. Então, por isso até o convite. A Michele Poggiana vem fazendo um trabalho incrível com mulheres. Como esse é um programa para mulheres, e percebo como nós mulheres, principalmente mulheres 40 mais, que estão vivendo uma vida frenética, né? De muitos compromissos, de muita responsabilidade. E a gente acaba se perdendo no meio do caminho, não é mesmo, Michele? Sim. O que eu percebo, Cris, a gente veio de uma geração onde as mães não tinham muita voz ativa. Uhum. Eram mães que eram donas de casa, muitas vezes os pais eram os provedores do lar. E aí meio que criaram nós, mulheres, para sermos fortes, para trabalhar fora, para ter uma independência que provavelmente elas não tiveram. Sim. E a gente tomou aquilo como verdade, né? E a gente acaba ficando sobrecarregada por assumir, inclusive, papéis que não são nossos, porque a gente não aprendeu a delegar. Sim. E conta pra gente, como que começou esse trabalho seu, essa atenção que você deu para esse trabalho de desenvolvimento emocional para as mulheres? Bom, esse trabalho deu a minha cura, na verdade, devido à minha cura, né? Uhum. Eu sou uma mulher casada há 23 anos, me casei aos 17. E aí, chegou um momento da minha vida que eu percebi que eu me perdi em alguma fase, né? Até costumo dizer que a gente nasce como uma folha em branco, mas a gente morre como cópia. Porque a gente tá sempre sendo influenciada por alguém. Sim. E aí, teve um momento que eu percebi que os papéis estavam sendo invertidos. Eu estava sendo o homem da relação. No sentido de, muitas vezes, não deixar o meu marido ter voz ativa com as crianças. Ou de achar que qualquer coisa que ele estivesse falando, ele queria mandar em mim. E foi aonde eu percebi que alguma coisa não estava certa. Eu busquei ajuda e ali eu voltei para minha essência, voltei para minha identidade e vi como isso transformou a nossa vida. Eu falei, eu preciso aprender mais sobre isso para transformar a vida de outras mulheres. Que bacana. Bom, eu até fiz ali na apresentação, fiz um comentário que você se apresenta como a professora das emoções. Exato. Então, nas suas redes sociais ali, a gente vê você falando bastante sobre isso, né? Sobre ser a professora das emoções. E de onde surgiu esse título de professora das emoções? E o que ele representa para você e para as mulheres que você acompanha? Tá. Ser professora das emoções, o que eu consigo ensinar para as minhas alunas, né? Eu não gosto de falar mentora, não sou mentora. Gosto de me titular como professora mesmo, até porque foi minha primeira formação acadêmica. Mas é pra gente entender o que a gente tá sentindo. Sim. Muitas vezes a gente sangra em cima de quem a gente ama, porque a gente tá sobrecarregada e não consegue pedir ajuda. E a gente não sabe dar nome pro sentimento. Enquanto eu não souber dar nome pro sentimento, eu vou repetindo um padrão. Eu vou sangrando em cima das pessoas, eu me torno agressiva, eu uso um escudo para me proteger, eu acabo afastando as pessoas que me amam e acabo atraindo pessoas que me sobrecarregam. Então eu ensino a elas, pausa. O que você tá sentindo?
eu tô mal-humorada. Mas da onde vem? Você estava assim ontem? Em que momento? O que você assistiu? O que você ouviu? O que alguém te falou? Então, essa pausa é importante. Sim. Você olhar para dentro de si e ver o que está te incomodando. Porque, às vezes, é um convite que você não recebeu. É uma foto de um grupo que foi num jantar e você não foi convidada. E aí, existe também as prateleiras da amizade. De repente, a prateleira a qual você considera sua amiga não é a mesma na qual você está. E ali vem um sentimento de rejeição. Então, não foi aquela foto. Essa rejeição não veio de agora. Essa rejeição veio de há muito tempo. Talvez até da sua infância, de algum momento da escola. Então, eu ensino elas a olharem para dentro de si e entender o que está sentindo. Isso aqui é a ponta do iceberg, mas não é ele todo. Nossa, que interessante. Eu vi esse post seu das prateleiras, eu achei muito legal. Sim. Depois, quem estiver ouvindo, acompanhe as redes sociais. Nós vamos deixar no final a sua rede social. Mas como é importante nós termos essa consciência. Bom, e falando em consciência, o que significa na prática essa tomar consciência de si mesmo, que é uma coisa que você fala bastante também e ensina sobre essa questão da consciência. Mas para os nossos ouvintes compreenderem melhor, como que a gente faz tomar essa consciência? Se conhecendo. Não tem como trazer para o consciente o que está no inconsciente. Então, as pessoas precisam ter a coragem de se despir do que já conhece e se conhecer novamente. Porque, como eu disse, a gente nasce uma folha em branco. E aí vem a educação de casa, vem a educação de escola, vem as amizades, vem tudo que eu vivi e acreditei como verdade. Tudo que eu assisti, os filmes, o que eu consumi, o que eu ouvi, tá tudo lá na sua memória de longo prazo. E você acredita que aquilo é você. Mas a hora que você se conhece, que você faz as ferramentas, que você vê, poxa, mas por que eu tô me sentindo dessa forma? Porque, eu tenho esse valor muito alto, eu não sabia que esse valor era muito alto, então esse valor tá sendo ferido. Eu vejo mulheres com valor de amor muito alto, elas amam demais, mas nesse amar elas se doam demais. Então, o que o seu valor te ajuda? E o que ele te atrapalha? O que você tá fazendo por amor? Então, a gente tem que ter essa clareza de fazer a ferramenta, de acessar o inconsciente e trazer para a consciência para você entender o seu comportamento. Por que eu estou agindo dessa forma? Eu estou repetindo um padrão. Nossa, eu nunca percebi que eu estava fazendo isso. Né? E muitas vezes na educação dos filhos, a gente repete o que a gente recebeu e o que a gente não gostava. Sim, e é possível fazer essa consciência de si mesmo sozinha? Olha, é possível, mas tem que ser um aprofundamento muito, como que eu vou dizer? Você tem que ter muita certeza do que você quer, né? Existem muitos livros de autoajuda, de autoconhecimento. Mas eu falo que não é a quantidade de livros, mas sim pôr em prática. Você precisa fazer a ferramenta, você precisa escrever, tirar da mente e pôr no papel. Então, muitas vezes a mentalização. Eu trabalho muito com Mindfulness. Durante a mentoria, né? Então eu uso as técnicas da neurociência e mais um Mindfulness, que ele veio para eu esvaziar a mente, para estar presente. A gente tá o tempo todo, né? Fazendo alguma coisa. Por que tem pessoas que são tão criativas no banho, por exemplo? Porque no banho você tá relaxada, você não tá pensando em nada. Né? Então a gente não tá presente. Você tá dirigindo, mas você tá ouvindo, você tá no telefone, você tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Isso não é estar presente. E realmente é desafiador, como você disse, porque a gente vai se perdendo ao longo do caminho. Exato. E parar, fazer essa autoanálise para tomar consciência de quem nós somos, não é simples. Parece que é simples, mas não é, como você disse. Por quê? Porque a gente vai carregando ao longo dos anos todas as nossas experiências de vida, as pessoas que nós convivemos. Então, a gente acaba convivendo com determinadas pessoas, a gente acaba pegando o jeito dessa pessoa, a gente acaba se moldando para caber em alguns ambientes, na vida de algumas pessoas. E, de alguma forma, a gente se perde nesse caber, né, ou conviver. Totalmente, até porque a gente passa por momentos de dor, de luto, né? E aí a gente toma como verdade crenças que não são nossas, né? Então, por exemplo, uma que eu escuto muito, né? Homem não presta. Será que o homem não presta? Ou os que você tem se relacionado não prestam? Será que é o seu dedo que está escolhendo as pessoas erradas? Porque se você é uma mulher curada, se você é uma mulher na sua identidade, que você sabe quem você é, você vai reconhecer. Porque os relacionamentos dão sinais. Quando a gente é adolescente, a gente não percebe, a gente tá apaixonada, né? O amor cega. Então a gente, tudo bem ele beber só o final de semana, tudo bem ele fumar, tudo bem ele jogar bola, tudo bem ele não ir na igreja.
Pra mim tá tudo bem, mas depois que você casa, aquilo piora, se instala, vira uma rotina e aí você quer mudar o outro. Como você não tinha um projeto de vida, ele passa a ser o seu projeto. Então, o que eu falo assim, se as mulheres pudessem se conhecer antes de entrar no relacionamento, seria o ideal. Mas como muitas de nós só procuramos quando a gente já está, muitas vezes, né, imersa, sim. com dificuldades mesmo. Então, eu falo que a gente cura para passar para nossa próxima geração. Sim. Bom, dentro de todo esse contexto, a gente também percebe que algumas mulheres, elas acabam criando esse padrão também de autossabotagem, né? Muito. E por que as mulheres acabam criando isso, se autossabotando? Porque elas ninguém quer se autossabotar, né? Não parece um pensamento masoquista até, porque se você se sabota, de alguma maneira, isso vai fazer mal pra você em algum momento. É porque, na verdade, não tem a consciência. Se eu não tenho a consciência, eu vou repetindo um padrão, tá? Então, por exemplo, famílias que tiveram pais alcoólatras, né? Por algum motivo, a filha viu, assistiu. Pode ser que esse pai tenha agredido a mãe verbalmente ou fisicamente. Ela não gostou. Quando eu crescer, eu não vou casar com uma pessoa como essa. Mas o cérebro não processa o desconhecido. O que ele conhece como relacionamento? O meio que você viveu. Sim. E aí, eu não posso afirmar que é 100%, mas é uma grande chance de quando você encontrar alguém, você vê ele bebendo, já não te incomoda mais. Você já conhece aquilo. Já tá domesticado. E aí você casa com essa pessoa. E quando você vê, você virou refém disso. Porque o seu cérebro, ele quer te proteger. Nessa de te proteger, ele vai atrair coisas que você já conhece. O que você não conhece não chama a sua atenção. Ah, não é pra mim isso daqui. É uma forma de autossabotagem. Entendeu? Você pode citar alguns exemplos de autossabotagem pra gente tentar compreender um pouquinho melhor? Então, esse exemplo que eu já te falei, né, do alcoolismo, muitas vezes deixa eu pensar aqui, agressão mesmo, verbal, física, né? Pessoas que são sovinas com dinheiro, não merecedoras. Então, trabalha. Quando tá perto de conquistar alguma coisa, acho que isso não é pra mim. Eu acho que vou ter que trabalhar demais, né? É mais fácil um camelo passar na agulha do que um rico ir para o céu. Então, sim, são crenças que foram instaladas e a gente toma como verdade. Sim. É isso que a gente tem que ficar atento. E uma coisa que eu falo, é muito importante, né? O nosso córtex pré-frontal, que é a nossa parte de raciocínio, né? Do cérebro, que fica na nossa parte da frente, ela é formada com 26 anos. Com até 26 anos, você não tem maturidade para casar, para escolher um curso que vai ser pro resto da sua vida. Só que você também não tem essa informação. E nós mesmos, como pais, né, eles terminam, a gente já fala, o que você vai fazer de faculdade? O que você vai fazer da sua vida? Então, assim, os filhos não estão emocionalmente preparados para isso. E é isso que eu falo, o desenvolvimento consiste em você ter essa habilidade, ter esse olhar. Por um outro lado, o cérebro, ele não para de se desenvolver. Então, existe a neuroplasticidade. Ok, eu não sabia. Eu fiz muita coisa errada até descobrir quem eu sou. O que eu faço com isso agora? Agora eu me perdoo. Eu entendo que eu não era a pessoa de 20 anos, a pessoa de 30 anos. Né? Eu não tinha as habilidades, os conhecimentos que eu tenho hoje. Você precisa liberar perdão pra si, pra você recomeçar. Porque se você ficar presa na culpa, você não consegue recomeçar. Não caminha. Fica ali, naquele círculo vicioso. Exatamente. Se culpando e não consegue sair. Não consegue olhar outras possibilidades. Exato. E aí, o que vai acontecer? Ele vai liberar os hormônios negativos, né? Esses hormônios que deixam a gente doente, ansioso, burnout, depressão. Tantos transtornos hoje são de fundos emocionais, né? O que antigamente a gente acreditava que era algo mental, né? Porque não tinha todas essas síndromes, esses transtornos que a gente conhece com nomenclaturas. Então, todo mundo era considerado com problema mental. E conforme foi desenvolvendo a psicologia, foi desenvolvendo a medicina, a gente foi vendo que existe o porquê de cada transtorno. Não era todo mundo na mesma prateleira, digamos assim. Michele, você comentou agora há pouco sobre crenças limitantes, que a gente não é merecedor. Isso. Como que a gente compreende melhor as crenças limitantes? Elas se instalam na nossa vida. Como que a gente percebe que a gente tem essas crenças limitantes? Olha, o perceber é o mais difícil.
Porque a gente tende a negar, inclusive. Quando alguém chega e fala assim, você tá com uma crença. A pessoa fala, eu não tô, não. Então, assim, eu falo que... Por isso que eu falo. Pra você vir para um processo de autoconhecimento, você precisa querer estar no processo. Recebo gente que fala assim pra mim, eu quero pagar pra minha filha fazer. Não, ela não quer fazer, não tem como. Então, precisa vir com um copo vazio pra ela acessar e falar, realmente, nossa, eu tenho isso aqui mesmo. A crença sobre dinheiro, né? As pessoas têm muita dificuldade de quebrar as crenças do dinheiro. Por achar que dinheiro é algo ruim. É algo sujo, né? Como é que você... Se eu perguntar pra você, Cris, fala pra mim, quando eu falar dinheiro, fala o que vem na sua cabeça? O que vem na minha cabeça de dinheiro? De coisas boas. Que bom a sua visão, é bom. Porque dinheiro é bom. Ele traz o quê? Felicidade. Felicidade. Não, ele fala assim, o dinheiro traz felicidade, a gente até brinca, né? Não traz felicidade, mas compra um monte de coisa que a gente fica feliz. Então, ele traz felicidade. Ele traz felicidade. Eu sou da seguinte opinião, a gente não pode ser refém do dinheiro, nem adorar o dinheiro. Exato. Mas também a gente sabe que o dinheiro pode proporcionar coisas boas. Com certeza. A gente não pode, assim, ser ganancioso, eu penso assim. Mas talvez eu não tenha crença limitante. Acho que não, graças a Deus. Eu acho que eu fui curada. Mas eu me considero uma pessoa que eu trabalho bastante. Claro, gosto de ganhar dinheiro. Adoro. Mas eu não tenho esse apego ao dinheiro, porque eu gasto. Sim. Então, eu percebo que tem gente que talvez não tem essa questão nem de ganhar, porque não se sente merecedor. Seria isso, né? Tem gente que ganha o dinheiro e não gasta. Sabe aquela pessoa que compra um presente caro pra alguém, mas não se dá? Não vai num restaurante caro, não viaja, não se acha merecedora, como se o dinheiro fosse acabar. Tem gente que acha que o dinheiro é algo ruim, é algo sujo. Então, quando aparece alguma oportunidade, a pessoa não quer. Ou é algo difícil. Então, se alguém traz um trabalho que você vai ganhar o dinheiro de uma forma, talvez que seja mais fácil do que o braçal, a pessoa também... não, mas isso daí não pode ser, dinheiro é algo difícil. Então, são crenças que a gente vai alimentando durante a nossa vida. Entendi. Vou deixar uma pergunta, mas eu gostaria que você respondesse depois do nosso intervalo, que a gente vai para um breve intervalo. Como que a gente consegue sair das crenças limitantes? Tá. Mas é depois do intervalo. Tá, Fica aqui comigo no Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui o protagonismo feminino tem espaço. Paiquerê 91,7. Estamos de volta no Mulheres na Paiquerê 91,7. Hoje aqui comigo, Michele Podian, que a gente está falando bastante sobre a questão das emoções, esse resgate da nossa essência, crenças limitantes, emoções reprimidas. Fica por aqui porque tem muita coisa legal, você vai aprender, você mulher. Se você tem crença limitante, como que é esse processo? E antes do intervalo, eu deixei até uma pergunta para a Michele. Como a gente consegue quebrar esse ciclo das crenças limitantes? Como que a gente pode dar um outro olhar para a nossa vida, né? É assim, desse jeito, né, Michele? É isso mesmo. Bom, o primeiro passo que eu digo é reconhecer. Sim. Percebi que tem alguma coisa errada, percebi que isso tá me incomodando. Sabe, Cris, aquele dia que a gente acorda e fala assim, nossa, tô sentindo alguma coisa, mas eu não sei o que é. É importante a gente entender que o sentimento, ele não é a gente. Eu não sou o sentimento. Eu não sou depressiva, eu não sou ansiosa, eu não sou nervosa, eu não sou agitada. Eu estou. Hoje eu estou nervosa, hoje eu estou triste, eu estou... E tudo bem. É você se permitir estar. Sim. Você não precisa tomar uma medicação porque você está assim hoje. Talvez você precise de um médico se isso... permanecer por um longo período. A gente não está acostumado a se permitir. Então, as crenças, para você perceber, você tem que começar a perceber esses sinais. É igual relacionamento. Peraí, mas eu não tô bem. Mas o que me incomodou? O que o outro falou. Mas por que me incomodou tanto? Será que é uma crença minha? Então, eu falo que é se conhecer. Tudo é se conhecer. As pessoas negam muito esse se conhecer. Até por experiências, muitas vezes, de fazer muitos anos de terapia. Todo mundo conhece alguém que faz muitos anos de terapia. Sim. E você não vê um resultado na pessoa. Pode ser que o método adequado não seja aquele, né? Às vezes a pessoa tá na psicanálise, talvez tenha que ser uma comportamental. Pode ser que a pessoa tenha que mudar de profissional, talvez não tenha se adequado, não esteja entendendo a linguagem daquele profissional, né? Sim. E o que a gente traz são sessões com ferramentas,
E eu brinco assim, eu te dou ferramentas, eu não te dou atalhos, né? Então, as crenças, você tem que chegar querendo entender para que juntas a gente possa quebrá-las. Você tem que ter esse desejo de quebrar. Mas se você quiser fazer em casa aí uma ferramenta tranquilinha para você começar, Sim. você escreve, pega uma folha de caderno, escreve na frente dessas palavras. Dinheiro, o que vem na sua mente? Algo bom ou ruim? É uma crença limitante ou é uma crença que te ajuda, que te eleva? Matrimônio, tem gente que vai falar ruim. Homem, o que você pensa? Mulher, o que você pensa? Trabalho. Na frente de cada resposta existe a sua crença, né? Então tem gente que fala, se eu colocar homem, o que você fala? Eu acho que é melhor não responder. Exatamente, Cris, exatamente. É isso mesmo o ponto de vista, né? Então, não é sobre o outro, é a experiência que eu tive. Sim. Né? Eu tive uma experiência ruim, então isso está me machucando e talvez eu ainda esteja achando que todo mundo é assim, dessa forma. Ah, sim, entendi. Né? Tem gente que, né? Sim. Homem não presta, mulher é tudo igual. A gente ouve muito, né? Mulher é tudo igual. E não é, nós não somos todas iguais. Não, é sobre isso, sobre esse ponto de vista, acredito que sim, é isso. Por mais que a gente tenha tido experiências ruins, não significa que a gente vai generalizar. Mas pode ser que tem gente que não teve uma experiência interessante no casamento, não foi aquilo que ela esperava, e aí ela imagina que todo casamento é ruim. Exato. E aí a gente vai passar o quê para nossa próxima geração? Ou para quem vier conversar com a gente? A gente vai passar a nossa experiência. Sim. Então, quem teve um casamento muito bom, veio de uma família estabelecida, onde o pai foi realmente uma referência, ela vai achar o máximo ser casada na igreja e tudo mais. Quem veio de uma família destruída emocionalmente, onde o pai realmente não foi uma projeção de uma família ideal, que na verdade, né, vamos combinar que famílias ideais que vendem pra gente também é meio... né? Não existe isso. Mas se você vai se comparar com essas famílias de novela, margarina, né? Sim, digamos assim. Comercial de margarina. Ninguém tem, né? Eu falo que todas as famílias têm problema. Tem as que têm e as que escondem que têm. Sim. Mas todas têm. E você falou de trabalho. Como que entra essa análise do trabalho para saber se é crença limitante? Que Então, do dinheiro a gente deu exemplo. Isso. Homem, mulher. E o trabalho? Como que seria? E o trabalho? Se eu falar pra você, trabalho, o que vem na sua cabeça? Pra mim, satisfação. Amo o que eu faço. Maravilha. Mas tem gente que acha um peso. Tem gente que acha ruim. Tem gente que no domingo tá triste, depressivo, né? Assistindo aqueles programas, quando ouve aquela vinheta, a pessoa já fala assim, nossa, segunda-feira eu vou ter que trabalhar. Então aí entra Já entra uma frustração, uma crença, por quê? Muitas vezes você escolhe o seu trabalho não porque você ama, né? Você escolhe porque dá dinheiro. Você escolhe porque você está repetindo o que o seu pai faz. Seu pai já tem uma carreira, deixou uma empresa, né? Aí você vai fazer o que você ouviu a vida inteira, o meio ali. Meu pai é médico, eu vou ser médico. Né? Dentista, eu vou ser dentista. E muitas vezes não é a sua essência. Eu preciso fazer aquilo que me dá dinheiro, mas não é o que eu gosto de fazer. Ou pra manter uma carreira, né? Que, assim, dá continuidade numa carreira da família. A gente se perde, isso traz infelicidade. Quantas pessoas hoje fazem concurso público e buscam uma estabilidade financeira? Ok, né? Muitas famílias colocam isso na cabeça das pessoas. Você precisa ter estabilidade, você precisa fazer um concurso. Só que ao decorrer do tempo, talvez se não esteja alinhado com o seu perfil comportamental, se não esteja alinhado com a sua essência, foi só para agradar alguém, isso fica muito pesado e vai desenvolver várias síndromes em você. Então, o dinheiro que você vai ganhar, que seria um bom dinheiro, digamos assim, você vai gastar em medicação, em terapia, se você não se cuidar. Nossa, e como são tantos pontos que a gente precisa avaliar, parece que era tão mais fácil viver, gente. Não era. Agora a gente tem crença limitante, a gente perde nossa identidade e tantas coisas. Bom, falando em perder a identidade. Sim. Em que momento da vida das mulheres, as mulheres costumam se sentir assim, eu perdi minha identidade? Comparação. E a rede social veio pra selar isso, né? Da gente fazer essa comparação. Talvez por isso que as coisas, alguns transtornos, eles estão ficando evidentes por conta até das redes sociais, essa exposição, você acredita nisso? Com certeza. Aí, essa comparação, ela vem de uma forma mais nítida, porque a gente tem a rede social ali pra se comparar o tempo todo. Sim, com certeza. Eu, 40, né? Vim de uma geração onde não tinha rede social. Então, assim, como que a gente sabia que as nossas amigas iam viajar, passar férias em tal lugar?
Ninguém postava, não tinha, você não via. No máximo, se você fosse na casa de uma amiga, você ia ver uma foto num porta-retrato. Exato. No máximo. Mas você não ia viver aquele ambiente, aquele restaurante, né? Quando você vê a foto das pessoas, por mais que você torça por elas, você fica feliz, mas te gera um sentimento de... Parece que ele vai pra sua memória, né? Ele Frustração porque você não... De repente, você não tem a possibilidade de viver aquele momento igual a sua amiga, seu parente. Isso, ou mesmo que você olhe de uma forma positiva. Você se vê naquele lugar, você sabe como que é o mar, você sabe como é o cheiro. Ela postou o quarto que ela está, o restaurante que ela está. Então, isso vai gerando em você, inconsciente, imagens. E vai chegar um momento que você vai se comparar. Poxa, eu trabalho tanto, eu estudo tanto. Por que eu não consigo? Né? Nossa, As influencers, então, né? Como que elas gostam dessa ostentação. E as pessoas gostam de ver a ostentação, né? Parece só aquele momento perfeito, né? Nas redes sociais. Pois As pessoas às vezes não sabem o que a pessoa vive. Ela tá postando ali algo que é um momento. Não quer dizer que a vida dela se resume àquela... Né, aquela viagem dos sonhos. Imagina, né? A gente tem 24 horas, né? A pessoa não passa as 24 horas postando o dia a dia dela realmente. Ela posta o que convém, né? Então é uma fatia. A gente se compara a uma fatia do bolo. Não tem como, né? E você comentou no início do programa, no primeiro bloco, sobre a questão de resgatar essa essência que a gente vai perdendo. Isso. Por onde a gente começa esse processo? Olha, buscando ajuda, né? É entender que, poxa, eu acho que eu tô precisando de ajuda. Eu tô me sentindo cansada, eu tô me sentindo ansiosa. A gente vê muitas pessoas que passam muito tempo nas redes sociais, né? Se você for ver o uso diário, 4 horas nas redes sociais. Gente, 4 horas, volta pra faculdade, né? Em 4 anos você fez uma faculdade. Às vezes eu falo pra pessoa, volta a estudar. Daí a pessoa fala assim pra mim, não tem tempo, mas né? 4 anos? 4 anos são 4 horas por dia que você fica na rede social. Você pode ficar sábado e domingo ainda. Sim. Né? Verdade. Então, eu falo assim, o primeiro passo é você querer. É decisão. Ver que não tá legal. Ver que eu não tô completa. Ver que tá faltando alguma coisa. Busque ajuda, busque um profissional. E não eu tô falando de medicação, gente. Eu não sou contra a medicação. Tem ótimos médicos integrativos, inclusive, pra isso. Mas assim, comece. Durma direito. Durma cedo, coma direito, tome água. O organismo foi feito para funcionar biologicamente. Toma água, né? Toma água, né? E as pessoas, lê um livro da moda. Aí lê o livro, tem que acordar às 5 da manhã. Não é para todo mundo. Né? Existe um ciclo circadiano que a gente tem que respeitar. Então, a gente tem que se conhecer. Tem tanto conteúdo gratuito. Então, que você assista conteúdos que vão fazer você se tornar uma pessoa transformada. A internet tem um monte de coisa. Olha o seu programa. O programa nosso é o melhor, é fantástico. Você, mulher que tá ouvindo, só você ir lá no YouTube, tem todos os nossos programas. A gente traz muita informação, traz muito conhecimento para as nossas ouvintes, como bate-papos como esse, para agregar na vida das pessoas. Sim. Esse tipo de conteúdo que é importante. Você ter conteúdo para você adquirir esse autoconhecimento, para você sair dessa... Eu não vou nem dizer que é zona de conforto, né? Mas sair dessa situação que não tá legal, mas às vezes as pessoas não conseguem enxergar, né? Às vezes você é uma mulher tão forte, né? Corajosa, olhando pra sua história, você já venceu tantas coisas, né? E por que você tá aqui esperando, de repente, ser a Rapunzel? Você tá esperando ser resgatada. E ninguém pode fazer isso por nós, né? Não vai fazer. A gente precisa se amar primeiramente, né? Amar ao outro como a ti mesmo. Então, primeiro você se ama, pra depois você conseguir se doar ao outro. Senão você vai doar os seus cacos pra outra pessoa. E não vai dar certo, principalmente em relacionamento. Exatamente. Família, enfim, tudo. E quando essas emoções são reprimidas também, porque a gente vai entrando nesse círculo vicioso, não tá legal e, enfim, se perdeu no processo, perde, né? A gente acaba perdendo a nossa identidade. A gente acaba reprimindo essa emoção, em todo esse processo a gente acaba se desconectando de quem a gente é, né? Com certeza, fora que o corpo fala mesmo, né? Então já vem as doenças psicossomáticas, né? Vem a fibromialgia, vem a depressão, vem a ansiedade. Hoje o Brasil, ele é o número 1, ele é o país mais ansioso do mundo, gente. Do mundo, isso é muito sério. A gente precisa dar um passo atrás, né? E reconhecer, peraí, mas por quê? Né? A gente vê muito workaholic mesmo, trabalhando que nem loucos, mas não dormem, não descansam. Eu tô fazendo esse programa pra você, mas pra mim é um tapa na cara.
É sério. Michele. Eu sou a primeira. Depois que eu fizer o programa, hoje à tarde eu vou ouvir esse programa bem com bastante calma, que eu vou falar assim, nossa, eu tô fazendo o programa pra mim mesma. Olha que eu nem sei da sua história, então eu não posso nem dizer que é indireta, viu, Cris? Não, mas olha que não é indireta, não. E não tem aquela coisa de, ai, nossa, eu vou ficar chateada porque você não conhece meu ritmo. Não. Mas eu tenho um ritmo de vida muito acelerado. Eu E sou será que é muito uma fuga? orgulhosa. Então, eu vou ter que fazer essa autoanálise. Né? Será que a gente tem um vazio emocional e aí a gente foge de se cuidar, né? De cuidar do seu interior. A gente acaba querendo cuidar de todo mundo. No meu caso, tem empresa, daí eu cuido da minha empresa, cuido dos meus clientes. Eu durmo muito tarde, durmo pouco, tô sempre trabalhando. Meu nome é trabalho. Eu falo assim, quando eu não tô trabalhando, eu tô carregando pedra. Sim. Mas a gente precisa realmente parar, né? Porque é importante a gente ter esse amor próprio, esse autocuidado. Porque senão, uma hora, realmente, o corpo... O corpo vai parar. Não, meu corpo já andou gritando aí. Agora eu tô numa fase de... Por isso, até... Te convidei. Serve para eu aprender hoje também. E tenho certeza que muitas mulheres vivem esse momento de vida. Porque a gente acaba, como mulher, eu acho que é o perfil da mulher isso também, né? Sim. De fazer múltiplos trabalhos, de querer cuidar de todo mundo. E acaba deixando de se cuidar. Muito importante, você tocou num tema agora, né? A gente sempre ouve que a gente é multitarefas. Sim. Mas nós não somos multitarefas. É provado cientificamente, né? O nosso cérebro, a capacidade é 100% igual ao do homem. Só que colocaram na nossa cabeça que a gente consegue falar, cozinhar com o telefone, chamando o menino para dar banho, e o homem não. E, na verdade, o 100% de bateria que a gente tem, eles também têm. Só que a gente pega mais coisas pra gente, e esse 100% a gente vai dividir essa bateria, vamos supor, em 10 coisas que eu estou fazendo. Eu vou dar 10%, 10% pra cada coisa. E o homem não, ele tá focado. Se ele tá no futebol, ele tá só no futebol. Ele não quer saber se o menino tá chorando. Sim. E a gente tem escutado bastante em relação a toda essa questão emocional, tudo, que a neurociência, ela tem como nos ajudar a reprogramar esses nossos padrões emocionais. Exato. É verdade isso? Super, neuroplasticidade, né? Isso que é o mais bacana. Tá bom. Perdoo quem eu fui, perdoo o que eu não sabia, reconheço que eu tenho crenças, reconheço que eu sou vulnerável, porque na verdade eu sou forte quando eu sou fraca. Quando eu consigo pedir ajuda, quando eu consigo delegar, quando eu consigo, sabe? Aí eu sou uma mulher forte. Porque você tem que ser muita força pra você pedir ajuda, né? Sim. Vamos combinar? É, porque a gente não quer pedir ajuda de ninguém. Eu vou falar por mim, né? Eu tento fazer tudo sozinha. Então a pessoa, eu faço, até o exemplo, eu comprei alguma coisa, eu cato 200 sacolas. Eu carrego tudo peso sozinho. Aí vem meus filhos, mãe, por que você não pediu ajuda? Pois é. Eu já fiz, sabe? É. E isso é um exemplo, mas a gente faz isso em tudo, sem perceber às vezes. Não né? tô falando de você, tá? Mas é uma geração na qual eu também participei disso. Graças a Deus eu me libertei através do autoconhecimento. Mas é a geração que a gente tá educando os filhos, e são os filhos que não querem trabalhar. Sabe? Até por conta disso, até porque a mãe faz tudo. Acontece alguma coisa na escola, a mãe vai lá falar. A mãe não, filho, você resolve. Nossa, graças a Deus, então, eu fazer, né? Ter esse comportamento, mas ainda bem que meus filhos gostam bastante de trabalhar. Graças a Deus, mas a gente carregue sacola, porque senão o menino, ele cresce um homem que ele pensa assim, nossa, mas nem pra lavar uma louça eu não sei? Então deixa que ela lava mesmo. Mas é que eu tenho uma linha dura, viu, Michele? Que bom. Na maternidade você é uma mãe brava. Pelo menos na maternidade eu fiz um trabalho bem feito. Sim, mas eu era essa mulher também, carregava sacola, fazia várias coisas. Agora eu faço assim, ó. Eu vou no mercado, marido passa compra, marido passa cartão. Eu, no máximo, embalo uma sacolinha, mas ele leva. Não levo mais. Se a gente não fizer, eles fazem, viu? Eles fazem, no tempo deles. Talvez é isso, que a gente tá numa vida tão frenética que não tem paciência de esperar o outro fazer. Eu brinco, né, com meu esposo, que eu falo assim, no tempo de Jesus, né? Porque a gente pede as coisas, não é no nosso tempo, é no tempo dele. Então vocês, é no tempo de vocês, né? É no tempo de Jesus, eu falo. A gente tem que aprender, né, a ter mais paciência pras coisas. Bom, exato. A gente tem que ir pra um breve intervalo e na volta tem muito mais bate-papo, esse bate-papo gostoso que eu tô aprendendo e tenho certeza que as nossas ouvintes também. Legal. Fica aqui comigo no Mulheres na Paiquerê 91,7. Paiquerê 91,7.
Estamos de volta no Mulheres na Paiquerê, 91,7. Esse é o último bloco do nosso programa maravilhoso. Hoje falando sobre tantas coisas legais, como lidar com as nossas emoções. E o principal agora, nesse último bloco, a gente vai focar então na solução de tudo isso. Porque a gente falou de tanta coisa, né? De crenças limitantes, de perder a identidade, de resgatar essa essência, não é mesmo, Michele? Sim. Bom, aí as mulheres ficam com isso na cabeça. Tá, com tudo isso, o que eu faço? Porque tem muitas mulheres que realmente se perderam, né? Por vários fatores. E eu percebo que, assim como eu, tem muitas mulheres que estão recomeçando. E esse recomeço causa um pouquinho de insegurança na mulher. Em alguns casos, causa muita insegurança. Sim. Então, como que é possível transformar esse medo, essa insegurança em força para recomeçar? Bom, para recomeçar, mudança de mentalidade, né? Eu tenho que mudar o que eu penso, para eu mudar o que eu sinto, para eu mudar o que eu faço. Só que o legal do recomeço é que você não está começando do zero. Você já tem as experiências, você já avaliou o que não deu certo e você pode escolher não repetir. Sim. Outra coisa que é importante do recomeço também é a autocompaixão. É se acolher como você acolhe uma amiga quando vem te confidenciar algo que não deu certo. Você não vai julgar a sua amiga, apontar o dedo. Você vai acolher. Por que com você não se permite errar? Não se permite ser humana? Eu falo, a gente tem que se dar a permissão para ser humana. Para pedir ajuda, para ser vulnerável, para pedir colo, né? Para ser cuidada, para ser amada. Nós mulheres fomos feitas para isso. Sim. Bom, e como eu disse, tem muitas mulheres aí que se perderam, né? Na sua essência, tudo que a gente já falou no primeiro e no segundo bloco. Mas o que você diria para a mulher que está nos ouvindo e ela sente que ela se perdeu de si mesma? Ela não se reconhece mais. Busque ajuda. Você precisa de ajuda. Eu falei, eu não sei se eu comentei isso ao vivo ou se foi, né, agora nos bastidores, mas você é forte quando você é fraca. Você tem que ser muito forte para pedir ajuda. Você tem que ser muito forte para delegar. Você tem que ser muito forte para pedir colo. Não estou dando conta, né? E você fala, o pedir ajuda, né? O buscar ajuda. Primeiro começa com as pessoas que estão próximas. Se ela é casada, conversar com o marido. Se tem filhos, com os filhos. Se tiver condições financeiras, buscar ajuda profissional. Exato, busque ajuda com um psicólogo, com um médico, né? O YouTube também, né? Tem vários programas rede muito social bons. Tem tanto conteúdo bom também, use né? o seu tempo para consumir produto de valor. Tem muitos especialistas com canais excelentes no YouTube, ensinando de uma forma, até estranho falar, mas ensinando a dormir, ensinando a comer, ensinando a beber direito, né? Tomar água. Tudo isso faz tanta diferença. Nós somos seres biológicos, gente. Se a gente fizer tudo direitinho, as coisas vão melhorar muito. Funciona tudo direitinho o nosso organismo. E aí, mudança de pensamento, mudança de hábito. Sim. Começar a perceber, nossa, eu tô pensando umas coisas aqui, mas será que sou eu? Será que não são os pensamentos intrusivos? Né? Sair do seu corpo e olhar por fora. Mas peraí, O que é esses pensamentos? Isso. Só para os nossos ouvintes, né? O que são os pensamentos intrusivos? Pensamentos intrusivos é quando você se pega pensando em algo que talvez você não pensaria. Tipo assim, amanhã eu vou acordar e vou pra academia. Não, aqui tá quentinho. Né? Outro dia você vai. Então, são aqueles pensamentos que o cérebro ele tenta te proteger. Porque, assim, é importante deixar claro. O cérebro, ele é preguiçoso. Ele gosta de economizar energia. Se você se propõe a fazer algo novo, eu vou estudar, eu vou caminhar, eu vou começar a comer direito, ele vai gastar mais energia. E aí ele vai mandar para você informações dizendo, depois você começa, mas tem o aniversário da fulana, hein? Mas tem aquele casamento, você não vai beber? Mas não tem problema dormir tarde, tem que terminar aquela série. Esses pensamentos não são seus. Esses pensamentos que estão para te proteger, eles vão te atrapalhar. Então, quando eu falei, vão te sabotar. Exatamente, são seus sabotadores. Então, você precisa ouvir essas vozes, identificá-las e contar uma nova história para ela. Sabe coisa de louco? Falar com as suas vozes internas, é isso que a gente faz. A gente desestrutura as nossas vozes. Falando em história, como que a gente reconstrui, então, essa história? Então, é isso. Tentar perceber
essas vozes e reconhecê-las e falar para elas: não, tudo bem. Olha, por exemplo, eu vou pra academia, não estou a fim de ir. Aí eu falo pro meu cérebro assim: eu vou fazer só meio treino, tá? Aí eu vou e faço meio treino. Só que lá eu já tô endorfinada. Eu já tô ouvindo o seu podcast. Eu já tô animada. Aí eu falo pro meu cérebro assim: já que a gente tá aqui, vamos fazer mais vamos fazer o restante do treino? Então é isso, criar estratégias para que você consiga lidar com isso. E fazer o difícil ficar fácil e o fácil ficar difícil. Então, é difícil você chegar em casa cansada, lavar uma salada, fazer uma comida? É difícil. Então, deixa lavado. Então, por isso que as pessoas falam, vai sem vontade mesmo. Só vai. Se prepara, né? Se prepara para você poder agir contra esses pensamentos, esses sentimentos. Mas, primeira coisa, é percebê-los. Se você não percebe, se não detectar, você é dominada você por não eles. consegue, porque você imagina que realmente, você falou, ainda mais em Londrina, tem feito frio. Se você começa a fazer uma atividade física e aí, com esse frio, você vai pensar: poxa, não vou, tá muito frio. Isso. Vou sair da minha cama, não, que caminhada, que ir pra academia. Devo esperar passar o frio, daí eu vou... Aí eu vou começar a fazer academia. E aí nisso você vai se sabotando, porque daí você não sai desse círculo vicioso. Exato. Mas eu falo assim, às vezes eu falo pra pessoa: quero ler. Não gosto de ler. Tá bom, ouve um podcast de valor. Tem muito conteúdo bom, sabe? Tem. Tá indo pro trabalho, tá indo pro Somente mercado. Mulheres na Pai Querer. Maravilha, maravilha. É um canal que se preocupa com você, Sim. mulher, né? Tem um programa especializado pra você, mulher. Então não tem desculpa. Não tem. Aqui você aprende tudo. Você aprende como você vai sair dessa zona de conforto, desse círculo vicioso. Aprende tudo um pouco. Exatamente. Bom, que interessante. E tem algumas coisas que a gente pode fazer? Tipo, existe algum hábito, alguma prática diária que você considera essencial nesse processo de autoconhecimento? Bom, eu falo que é perceber as vozes. Perceber quando os pensamentos são seus e quando eles não são seus. Quando eles estão querendo te sabotar. Tudo muda aí. Quando você começa a perceber que você quer fazer algo e por algum motivo você acaba procrastinando, né? Então ali você já fica atenta para você combater essas vozes. Tá, eu entendi. Você tá querendo me proteger, né, cérebro? Não, mas eu já combinei. Eu vou fazer tal coisa que eu me comprometi a fazer. Então é você estar atenta para perceber se realmente essa procrastinação não está vindo da sua mente. Porque a mente, ela tenta nos sabotar com a desculpa de nos proteger. E como é importante isso. Você acompanha várias mulheres, então você deve, né, assim, acompanhar de perto toda essa dificuldade que a mulher tem, esse desafio que ela tem em detectar tantas coisas, né? Porque a gente falou aqui no programa, crenças limitantes, essa perda da essência. É ficar preso no passado também, Cris. Né? Como é que eu tenho uma visão de futuro? Eu tenho que tomar decisões hoje, assertivas, né? Porque o meu presente hoje, amanhã será meu passado, você concorda? Sim. Né? Só que se eu estou presa lá atrás, com coisas que eu fiz, hoje eu continuo escolhendo decisões por dor. Eu continuo repetindo algo por dor. Me decepcionei com uma amizade lá atrás, vamos supor, tá? E aí hoje eu tenho que fazer um network, né? Ou eu tenho que ter amigas por algum motivo. Eu não quero. Hoje eu escolho não estar perto de pessoas, vamos supor, porque eu não me curei lá. E o que isso vai refletir amanhã na minha vida? Então, assim, o passado importa. Ou o relacionamento, se você se frustrou em um relacionamento. Exatamente. E o que você vai ensinar para os seus filhos? Que casamento não é bom, que amizade... Eu atendo mentoradas que cresceram ouvindo a mãe falando: não, amigo é pai e mãe, você não precisa de amigo. Então ela cresce uma pessoa antissocial, ela cresce uma pessoa que não tem amizades. E aí depois, quando ela vira uma adulta, ela tem que fazer network. Como é que ela vai fazer network se ela não pode confiar em pessoas, se ela cresceu ouvindo isso? São crenças também. Então eu preciso conhecer o meu passado para eu me curar, para eu ter decisões hoje pensando com o meu novo eu, com a minha nova cabeça, né? Aí eu consigo olhar para o meu futuro com esperança. Muitas pessoas olham para o futuro com ansiedade, com medo do que pode acontecer. Não estão vivendo o presente. Sim. Você falou na sua rede social, eu vi um conteúdo seu que eu achei bem interessante. Você também comentou no primeiro bloco sobre isso, que é das caixinhas lá. Sim. Eu acho tão interessante isso que você fala. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho.
porque confesso que eu já vivi uma situação assim, de ficar chateada com, de repente, um convite que não veio, de uma confraternização de uma amiga. E você fala bastante sobre isso na sua rede social. Como que a gente lida com isso? Primeiro a gente tem que entender que isso vem de uma rejeição, tá? Esse sentimento de rejeição, independente do motivo, se é por uma amiga, por algum outro motivo, né? Trabalho, enfim, relacionamento amoroso, ele dói fisicamente. Que se você tomar um remédio pra dor, ele passa a dor da rejeição. Olha como que é louco, ele ativa mesmo a parte do sistema nervoso, né? Só que eu tenho que entender o porquê. Essa rejeição que eu tô sentindo não é de agora. Em algum momento da minha vida eu me senti rejeitada. E hoje, qualquer coisa que alguém me disser, eu vou sentir a mesma dor. Não pelo mesmo motivo, mas a mesma dor. O mesmo gatilho. Exatamente. E aí, quando eu percebo esse gatilho, eu tenho que entender. Opa, não é sobre ela. Não é sobre ele. É sobre a minha cura que ainda não aconteceu. É sobre o meu ressignificar. WhatsApp. Tem pessoas que mandam WhatsApp. Eu confesso que muitas vezes demoro pra responder, tá? Sabe, quando são minhas alunas, eu deixo eles já bem perto pra eu saber as que eu mais acompanho. Sim. As mais próximas do momento, assim, da mentoria. As demais acabam que vão ficando as outras pessoas de lado, a não ser família. E aí a pessoa, às vezes, se você não respondeu, nossa, aqui que eu fiz? Meu Deus, mas será que alguém falou alguma coisa? Mas será que vem aquele enxurrada de pensamento na pessoa? Sim. E ela começa muitas vezes a brigar com você porque você não respondeu uma mensagem. Peraí, gente, não aconteceu nada, eu só não vi. Às vezes eu tô online, mas eu tô fazendo uma outra coisa, não estou no WhatsApp online vendo o que você me mandou. Então, é entender, esse gatilho de rejeição não é de agora. Ele vem de algo, pode ser um bullying na escola, pode ser uma resposta que não veio, um abraço que não veio, um pai ou uma mãe que não pôde participar num evento escolar. Então, assim, N motivos que te fizeram sentir rejeitada pode atacar hoje na sua vida adulta. E é possível a gente sair desse... É possível, mas o ideal é identificar, né? Buscar identificar. E entender que a gente não pode criar expectativa sobre o outro. A gente não veio no mundo pra suprir expectativa de ninguém, a não ser de Deus, né? Então... E é algo que a gente não tem controle, não é? Porque nós também, em algum momento, fazemos isso com as pessoas. Exato. E como nos frustra, né? Porque às vezes, como você disse, é uma resposta que demora. Exato. Ou, de repente, um convite que não vem. Não é mesmo? Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo recente. Uma amiga, ela é minha amiga, e a gente conversa sobre trabalho, direito e tal. E eu tava numa semana de provas da faculdade que tava me deixando fora, né, de órbita, assim. E ela mandou uma mensagem, eu falei, amiga, agora eu não posso conversar, porque eu tô estudando, e depois a gente conversa. Eu escrevi, ela não ouviu meu tom de voz. Menina, ela me mandou um texto gigante, dizendo que a mesma importância que ela dava pra minha amizade, ela percebeu que eu não estava dando a mesma importância pra ela. Eu falei, olha, desculpa, mas eu acho que você interpretou errado, não é sobre você, é sobre realmente eu estar ocupada porque eu estou estudando. Então, assim, é um gatilho dela, eu sei a história dela, e aí eu falei, será que não é um gatilho seu de rejeição? E como ela já entende sobre saúde emocional, ela pediu desculpa e deu tudo certo. E ela entendeu que, na verdade, não era sobre mim. Eu realmente não fiz nada, eu só estava estudando. Né? Olha que interessante. Como a gente precisa ficar atento a essas coisas, né? Pois é, eu ainda passo por isso, né? E só que assim, eu levo muito numa boa. Eu entendo que não é sobre mim, né? Tá tudo certo. Michele, a gente tá chegando ao final do nosso programa. Que delícia. Passou tão rápido. Ah, que delícia. Bom... Para encerrar, qual a maior lição emocional que você já viveu? Se você puder compartilhar com nós, né? Provavelmente você já escutou tantas histórias e acompanhou tantas transformações. Você poderia compartilhar com a gente? Uma história, você gostaria? Ou a sua mesmo. Bom, a minha história, deixa eu ver. Nossa, são tantas, né? São 23 anos de... A primeira vez que eu fui fazer terapia, eu cheguei na terapeuta e ela perguntou, quem é você? E eu pergunto pra você, telespectador, né? Quem é você? Não a mãe da, a mãe do, a esposa do, a profissional, né? Essa não é você. Porque se a gente se apega no trabalho, e se amanhã a gente não pode mais trabalhar, acabou sua vida.
Então, esse quem é você me pegou. E dali em diante eu falei, eu não quero ser só a mãe da e do, né, que eu tenho 2 crianças, e nem a esposa do. Eu preciso saber quem é a Michele na sua essência. Então é isso que eu deixo pra vocês. Descubram quem vocês são, na essência. Sem a profissão. A profissão é só um título. Amanhã, por algum motivo, você pode não estar exercendo ela. Mas quem você é? Acabou o seu mundo porque acabou o seu título, né? E aí a gente fala de resiliência também, que a gente pode deixar para outro programa, se você achar interessante. Resiliência também é um assunto bem interessante. Com certeza, já fica aqui o convite. Vamos deixar agendado para a gente falar sobre resiliência, que é um tema legal. Também muito interessante. Bom, chegamos ao final de mais um programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Agradeço, Michele, a sua participação, por você compartilhar todo o seu conhecimento, sua experiência comigo e também com as minhas ouvintes. E gostaria também de deixar a sua rede social, que é Mipojian. Pojian com 2 Gs. Isso mesmo, Mipojian. G de gato. G de gato, então é. Isso. MIPOGGIAN. Isso mesmo. Bom, e você que tá ouvindo, também aproveita aí, segue nosso perfil nas redes sociais, Paiquerê 91,7, e o meu perfil, Cris Magaldes com CH. Parabéns pelo seu lindo trabalho, viu? Eu que agradeço a participação, e seu trabalho também é lindo, como tem transformado a vida de tantas mulheres. É isso mesmo. Essa foi a 60ª edição do programa Mulheres na Paiquerê 91,7, comigo, Cris Magaldes. Obrigada pela sua audiência, ótimo sábado e te espero até o próximo fim de semana. Tchau, tchau, pessoal! Todo sábado, à 13h na Paiquerê, nosso encontro marcado no programa Mulheres na Paiquerê 91,7, com Cris Magaldes. A cada semana, um bate-papo com uma ou mais convidadas especiais. Acompanhe a programação do Mulheres pelo nosso Instagram, @Paiquerê 91,7. Os programas ficam à sua disposição no canal da Paiquerê 91,7, no YouTube.